e nós, hoje que somos igreja do Senhor, continuação desse povo, o que nos une é o mesmo. Nós estamos unidos sobre Cristo, ou sobre Cristo, melhor dizendo. O que nos une é o sangue de Jesus. O que nos une é muito mais do que os laços que nos unem à nossa própria família de sangue. O que nos une é o Senhor Jesus Cristo. O que nos une é o único batismo. O que nos une é o único Espírito. O que nos une é a única fé. Observe como Paulo diz isso em Efésios. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, irmãos, do verso 4 a 6, diz assim, ó. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em... Aqui está a nossa união, a nossa unidade. É isso que nos une. É muito mais do que gosto. É muito mais do que algumas afinidades. O que nos une, irmãos, é o próprio Cristo. Todos que creem em Cristo Jesus estão unidos. Todos aqueles que estão unidos a Jesus estão unidos num único corpo, fazem parte de uma única família. Essa união já existe. Você percebe a beleza da união? A união não é criada por nós, queridos. A união é criada pelo próprio Deus, é estabelecida pelo próprio Deus. É Deus que nos une. Por isso essa unidade, essa união que há na igreja, no povo de Deus ao longo dos tempos, ela é bela. Por isso ela é prazerosa. Esta noite nós estamos como parte deste povo evidenciando essa união. Essa unidade no culto que nós estamos prestando ao Senhor. Olha que coisa preciosa, nós oramos juntos, nós cantamos juntos, confessamos juntos, ouvimos juntos e somos despedidos juntos com a bênção do Senhor. Cada um para a sua casa, cada um para os seus afazeres, mas todos despedidos na mesma bênção, servindo ao mesmo Deus, unidos, ainda que separados, esperando os nossos ajuntamentos. Não existe outra união como essa. Não existe. E você precisa crer nisso, porque eu sei que você é incrédulo, assim como eu, para crer que essa é a melhor união, a mais perfeita, a mais bela de todas. É por isso, então, quando nós entendemos, irmãos, a singularidade da união que há na igreja, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, nós passamos a observar a importância de estarmos juntos e entender que a unidade, o ajuntamento, a união, evidenciar isso, é prazeroso, porque nós estamos com os nossos irmãos. Não é estar junto tão somente. Não é estar debaixo do mesmo teto e fazendo as mesmas coisas. Porque às vezes nós estamos debaixo do mesmo teto de outras pessoas fazendo as mesmas coisas que elas estão fazendo. Mas nós não temos unidade. Por exemplo, quando nós vamos a um restaurante, nós estamos no mesmo lugar, aquela multidão, né? Algum restaurante aí mais famoso, mas não há unidade. Não há. A igreja não é somente um lugar que as pessoas se reúnem. É muito mais do que isso. É a família que está reunida diante do Pai. É o povo que está reunido diante de Deus. É por isso que nós devemos nos alegrar e cantar. Ó, como é bom e agradável viver unidos.
dos irmãos. Por isso que nós precisamos pensar um pouco, irmãos, sobre como nós estamos enxergando o ajuntamento, a nossa união. Como nós estamos enxergando estar juntos, a comunhão. Será que para mim é prazerosa? Será que eu gosto de estar com esse povo? Ou será que eu arrumo desculpas para nunca estar? E se eu não tenho prazer em estar com o povo de Deus, o que está acontecendo comigo? Eu preciso fazer essa avaliação. E pensar ainda mais, se eu tenho mais prazer em estar com aqueles que não confessam Cristo como Senhor e Salvador, a estar com os meus irmãos que por quem Cristo morreu, eu estou com algum problema. Eu não estou entendendo de fato o que é o corpo de Cristo. Pastor, mas eu estou para evangelizar. Não estou dizendo isso. Você pode evangelizar sim, deve evangelizar. Mas não dê desculpa. Não dê. Então, se eu estou mais interessado em participar de reuniões com pessoas que não professam o nome de Cristo, a estar com o povo de Deus junto dos meus irmãos, aqueles que são amados por Deus, eu tenho que rever se sou crente de fato. Porque não há comunhão entre luz e trevas, como diz a própria Escritura. Mas talvez seja simplesmente uma falta de compreensão do que é o ajuntamento. Davi faz uma declaração, irmão, muito clara. É bom e agradável viver unidos, irmãos. Se você não vê assim, não é a unidade que está errada, não é a união que tem problema. É você não crer naquilo que a Bíblia diz, porque ele está dizendo, é bom e agradável. Você, eu, nós que precisamos experimentar essa união de uma outra forma. Essa união não é só prazerosa, ela é abençoada. Olha o que diz o verso 2 e 3. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para todo sempre. A unidade da igreja, do povo do Senhor, é abençoada por si só. Deus ordena, e o que Deus ordena, Ele também abençoa. Ele diz que é bom estar junto, Ele nos ordena estar junto, e Ele abençoa essa unidade, essa união. Mas Deus não abençoa divisão. Mas Ele abençoa a união. Você se lembra muito bem que o apóstolo Paulo escreve uma carta exatamente para a igreja de Corinto, que estava experimentando o quê? União? Não. Havia dons espirituais, havia aquelas coisas todas que os irmãos sabem, mas os dons estavam causando o quê, irmãos? Divisão. Ainda tinha um grupo que era de Pedro, outro de Paulo, outro de Apolo e o outro de Cristo. Uma igreja dividida. A igreja dividida não é abençoada. A divisão acontece, irmãos. Deus criou o homem para viver unido. O problema é o pecado que nos separa. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Pecado. É por isso que havia essas divisões todas, por conta do nosso pecado. Mas Deus abençoa a união, a unidade. É isso que Davi diz. E ele usa dois exemplos aqui, irmãos, que para nós, como estamos tão distantes do Salmo, desse período, é mais complicado para nós entendermos. Por isso nós vamos fazer um exercício aqui para tentar entender como que é essa comparação que Davi faz. Ele usa duas imagens importantes para ela. A primeira é o óleo, a segunda, o orvalho de Hermon. O óleo, irmãos, observe aí o verso 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Óleo precioso, que desce
pela cabeça, barba e as vestes de Arão. O que é esse óleo? Você não pode pensar nesse óleo de cozinha ou azeite. Esse óleo é um óleo especial, como se fosse um perfume, feito tão somente para ungir Arão, o sumo sacerdote, e os demais, bem como o tabernáculo e os seus móveis. Esse óleo precisava ser feito de acordo com as orientações que o Senhor Deus havia dito. Era feito, irmãos, com materiais caros, preciosos. Ele não podia ser replicado por ninguém para ser usado de forma pessoal ou para ser comercializado. Ele era único para ungir os sumos sacerdotes, os sacerdotes e o tabernáculo. E quando havia a unção sobre o sacerdote, irmãos, o que simbolizava é que aquele que estava sendo ungido com aquele óleo estava sendo separado para oficiar diante do Senhor, com a capacitação e autoridade que vem do próprio Espírito. E Abraão estava sendo ungido para isso. Mas a ideia do óleo ainda vai além. Porque o óleo, ele traz unidade sobre as partes de Abraão, começando da sua cabeça, passando pela sua barba e as suas vestes. Não sei se os irmãos sabem, mas as vestes do sacerdote tinham um peitoral. E nesse peitoral havia 12 pedras. Todas levando o nome das tribos de Israel. O óleo que descia passava sobre as tribos, trazendo a unidade. Aquele óleo que abençoava a vida de Arão, também abençoava as tribos. Esse óleo, irmãos, exalava um bom perfume. Todos sentiam a fragrância. Nós podemos aplicar sobre a união como sendo essa ação especial de Deus, que é tão cara, que é tão singular. Também podemos entender que é o próprio Espírito Santo que separa este povo, unindo para servi-lo. Também podemos entender que essa união, assim como o bom perfume que vinha desse óleo, continua a exalar o bom perfume quando se reúne o perfume de Cristo. Então, ao comparar ao óleo da unção, o que Davi está nos ensinando é que a unidade é singular, é especial, é cara, é produzida inclusive pelo Espírito Santo. O segundo exemplo, o orvalho, é como o orvalho que desce, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Irmãos, o Monte Hermon ficava ao norte de Israel, bem no norte, mais ou menos 200 quilômetros de Israel. Eram os montes mais altos que tinham, mais ou menos 2.700 metros. E ele era coberto com neve. Alguns dizem que durante a maior parte do ano, outros dizem que durante o ano todo. E ao redor desse monte havia muita vegetação, por conta dos orvalhos que desciam, das chuvas que desciam, da neve que derretia. Em volta do Hermon havia muita fertilidade. E ele, lá no norte, diz o texto que ele abençoava o Monte Sião. O Monte Sião, que ficava a mais ou menos 200 quilômetros do Monte Hermon, era um lugar mais seco. Era um lugar mais seco. E o que o texto está nos ensinando a respeito disso? Quando essa neve ou o próprio orvalho descia, as águas iam descendo e nascentes iam surgindo. E sabe o que nasce aos pés do Hermon? O rio Jordão. O rio Jordão
O nome Jordão quer dizer aquele que desce. Ele descia do Hermon, descia produzindo, né, o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, em que alimentava muita gente por meio da pesca. Depois ele continuava descendo e abençoando todos os lugares que ele passava, trazendo vegetação, vida, inclusive até hoje ele é fonte para irrigar lavouras. O rio Jordão, com as águas do monte Hermon, descia, abençoando, trazendo vida, vegetação, onde estava seco. Os irmãos percebem a comparação? A unidade traz vida. A unidade traz fruto. É como esse orvalho que vem por meio do Jordão abençoando. Imagine os peregrinos saindo dos seus lugares secos, andando por terrenos secos, chegando em Jerusalém, experimentando dias quentes e terríveis, como nós estamos, graças a Deus por essa chuvinha, né, irmãos? Melhorou o clima, mas os nossos irmãos, experimentando dias mais quentes, se reúnem. E ao se reunir, eles se lembram como a unidade é refrescante. Como, onde havia sequidão, a vida agora. A bênção, a gratidão, a amor, a perdão, a companheirismo. Você percebe como é abençoada a união do povo de Deus? Você percebe por que Davi está dizendo que é bom viver unidos, irmãos? E aí Davi então termina o salmo dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali nós não sabemos onde, se é em Sião ou se é no ajuntamento. Mas parece que é no ajuntamento. Mas seja onde for, se é em Sião, o povo está em Sião. Se é no ajuntamento, o povo está unido. É nesse ajuntamento que Deus ordena a sua bênção, concede a sua bênção. É na unidade do povo e não na divisão. Por isso que eu estou frisando para os irmãos: Deus não abençoa a divisão. Igreja dividida não é igreja abençoada. Igreja onde se tem panelinha, igreja onde se tem divisão, igreja onde se tem discórdia, igreja onde se tem maledicência, tudo isso, irmãos, que promove a divisão, não é abençoada por Deus. Precisa haver quebrantamento, precisa colocar a boca no pó e pedir para que Deus tenha misericórdia, porque Deus abençoa a união. É ali na unidade, na igreja unida, que Deus ordena a sua bênção. Por isso que a igreja é tão importante. E a manifestação dessa união, ela é fundamental para nós. E o texto diz: ordena a sua bênção e a vida para sempre. A igreja é a comunidade daqueles que estão vivos. Na igreja verdadeira não existe morte. A igreja, irmãos, é a comunidade daqueles que foram vivificados, daqueles que nasceram de novo. É na igreja que a bênção da vida eterna acontece. Acontece, irmãos. Nós celebramos a vida. Nós aprendemos na escola dominical que o Senhor Jesus é o pão da vida. Nós aprendemos na escola dominical que o Senhor Jesus é a água viva que sacia a nossa sede. Então, quando nós nos reunimos como igreja para celebrar o Senhor Jesus Cristo, nós estamos celebrando vida. Nós estamos adorando a Deus verdadeiramente, ao Deus vivo, porque nós somos vivos. Por isso que essa unidade, irmãos, é uma unidade do povo que é vivo, adorando Deus vivo. E é aqui que a vida eterna está presente. No meio do povo. No povo. Por isso que a unidade
é tão importante. A vida vem de Deus. Somente a união com Cristo é que nós experimentamos vida. Fora de Cristo não há vida. E se estamos unidos a Cristo, estamos unidos um ao outro. E se estamos unidos em Cristo, estamos vivos, temos vida, estamos vivos um com o outro. Você percebe isso? A singularidade dessa união, quando nós nos ajuntamos, nós estamos antecipando, inclusive, de uma forma imperfeita, é claro, o nosso estado eterno. Porque no novo céu e na nova terra, irmãos, somente aqueles que estão unidos a Cristo participarão e viverão para todo sempre. Somente o povo de Deus, a igreja, participará do novo céu e da nova terra. Então, quando nós nos ajuntamos, nós estamos antecipando isso. É por isso que a unidade da igreja, seja no culto, seja na reunião de oração, seja no estudo bíblico, seja no aconselhamento, seja em confraternização, seja andando junto, ela é abençoada. É abençoada. Por isso nós não podemos negligenciar. Hoje em dia, estão dizendo que é possível amar a Cristo, mas não amar a igreja. Você não encontra isso na Bíblia, mas estão afirmando. Eu amo a Cristo, mas não amo a igreja. Como assim? Se nós amamos a Cristo, que é o cabeça do corpo, como que nós não vamos amar o corpo? Se nós amamos o noivo, como que nós não vamos amar a noiva? Aliás, nós fazemos parte da noiva, nós somos a noiva. Então, irmãos, esse texto que Davi escreveu há tanto tempo nos ensina a amar a igreja. E devemos buscar essa unidade dia após dia, preservar essa unidade, como o apóstolo Paulo diz. É importante. A unidade já existe. Mas nós devemos buscar, preservar, evidenciar essa unidade a cada dia. Mas eu sei o quanto é difícil. Nós lemos na liturgia os mandamentos com relação a nós nos revestirmos de ternos afetos de misericórdia, de suportarmos os outros, perdoarmos aos outros, sermos benignos uns para com os outros. É assim que nós mantemos a comunhão. É assim que nós preservamos a unidade. É assim que nós resistimos a tudo aquilo que pode separar-nos, irmãos. Mas egoísmo, avareza, maledicência, fofoca, orgulho, autojustiça, mentira, falta de perdão e tantas outras coisas semelhantes a essas só promovem divisão. Só promovem divisão. Estamos juntos, mas separados. Não adianta ser assim. Nós temos que evidenciar essa unidade. Vocês sabiam que o Senhor Jesus orou pela nossa unidade? João 17 nos ensina isso. Jesus orou para que nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um. Nós oramos, irmãos, pela unidade. Nós oramos para que nós sejamos uma igreja realmente que evidencie essa unidade, que tenhamos prazer em estar juntos. Nós oramos para que aqueles que estão chegando sejam bem acolhidos e experimentem o que é uma família, como eu tive a graça de poder experimentar. Nós oramos para que nós sejamos bênção na vida dos outros. Um dos grandes perigos que a igreja corre, irmãos, são as panelinhas, ou é panelinha. As panelinhas são esses grupos que são formados dentro da igreja. Não é errado nós termos mais afinidades com algumas pessoas. Por exemplo, temos a mesma idade, às vezes,
viemos do mesmo lugar, fomos batizados na mesma época, então nós temos um pouco mais de afinidade, por isso que nós ficamos mais juntos. Mas o problema é quando nós temos igrejas dentro de igreja. Os grupos vão se formando e acabamos tendo igrejinhas que se reúnem então somente ali, fechados. Não abrem para mais ninguém. Desprezam aqueles que têm algumas coisas diferentes. Até cumprimentam, mas não convivem. Estão juntos porque têm que tolerar. Mas não porque gostam, porque amam estar juntos. Nós não podemos desprezar as pessoas porque elas têm pontos de vista diferentes, gosto diferente, conversam um pouco diferente. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o panelinha. Nós devemos abençoar a vida das pessoas e sermos abençoados pelas pessoas, não só do grupinho fechado que nós gostamos, mas de todos. Nós precisamos sempre nos lembrar que o que nos une é muito maior do que aquilo que tende a nos separar. Do que tende a nos separar. Você, como eu já disse, que prefere estar com pessoas que não creem no Senhor, a estar com seus irmãos, reveja o seu posicionamento. Faça uma pergunta sincera a você mesmo, diante do Senhor. Por que você não gosta de estar com os seus irmãos? Pastor, não é que eu não gosto de estar com os meus irmãos. Então é o quê? Por que você vem a cada 2 meses à igreja? Por que você não liga para os seus irmãos? Onde você está indo? O que é tão importante para você fazer que impede que você esteja com os seus irmãos em algum momento? Em algum momento. Com cuidado, cuida do seu coração, meu querido. Porque você está desprezando aquilo que Cristo conquistou. Você está desprezando o seu irmão por quem Cristo morreu. Eu quero também dirigir aos pais. Pais, ensine seus filhos que esta é a família deles. Venha com seus filhos para a igreja, ensine-os. Meus filhos dão trabalho, mas é aqui o lugar de dar trabalho. Ensine-os aqui. Ensine-os a amar os irmãos. É o povo dele. Agora, se você não ensina, se você não dá o exemplo, não se surpreenda que o seu filho não quer participar depois. Nossa, pastor, não sei o que acontece, meu filho não quer ir à igreja. É claro que tem exceções, né, irmãos? É claro que tem. Mas você não ensinou que essa é a família dele. Você não ensinou a ter prazer. Você não ensinou a tolerar, a respeitar, a vivenciar isso. E aí você quer que do nada ele acorde. Ai, vamos lá na igreja. Ah, irmão, cuidado. Você tem não só ensinar, mas tem que demonstrar. Irmãos, tem irmãos nossos que estão impossibilitados de vir à igreja, de participar da união, da unidade. O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer, irmãos? Temos que ir a eles. Temos que visitá-los. Muitos irmãos enfermos que são impossibilitados, vamos até eles. Vamos nos admoestar, encorajar mutuamente ao amor e às boas obras, como nós lemos. Ou então, quantas pessoas que você conhece que já não estão vindo? Pastor, faz tempo que fulano de tal não vem. Você já orou por ela? Você já ligou? Não no sentido de cobrar, mas no sentido, olha, nós estamos sentindo a sua falta, está tudo bem? É claro que nós erramos nisso, irmãos, a começar por mim. Mas nós precisamos melhorar, crescer nisso. Se você quiser, eu vou com você, nós marcamos. Marque, pastor, conheço uma pessoa que faz tempo que não vem, não tem como o senhor ir comigo? Vamos lá.
nós precisamos fazer-nos presentes. E por fim, para você que nos visita, falando assim, a nossa igreja é perfeita, hein? Unidade, coisa boa demais. Não, queridos. Nós somos uma igreja de pecadores. Tem pecado aqui. Você sabe disso. Nós estamos num processo de transformação, sendo mais parecidos com Cristo a cada dia. Isso é lógico. Então nós vamos sim cometer pecado, magoar uns aos outros, mas nós vamos buscar o perdão. Nós queremos cada dia mais crescer em unidade, pelo menos é o meu desejo aqui. Nós queremos, irmãos, aprender a perdoar como fomos perdoados em Cristo Jesus. Nós queremos aprender a amar como nós somos amados em Cristo Jesus. Nós queremos aprender a caminhar juntos. Porque Deus nos colocou para andarmos lado a lado. Então, você que está chegando, saiba disso. Nós não somos perfeitos, mas nós temos buscado e queremos buscar ser mais parecido com Cristo e evidenciar essa unidade em cada momento da nossa igreja. Então, querido, venha fazer parte dessa igreja. Pastor, como que a gente faz parte da igreja? Primeiro, crendo no Senhor Jesus Cristo, entregando a sua vida a Ele, porque sem Ele não há igreja. Mas uma vez que você está unido a Cristo, que você o recebe como Senhor e Salvador, você já faz parte da igreja, do povo. O que você precisa? Ser batizado, estar conosco. Então venha fazer parte dessa igreja, imperfeita sim, mas desejosa, para aprender com Cristo e viver essa unidade. E que Deus assim nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos fez parte do Teu povo. O Senhor nos fez corpo de Cristo. O Senhor nos deu o privilégio de termos a igreja. O Senhor nos deu a igreja. E o Senhor deu a igreja a nós. Nós somos gratos por isso. Somos gratos por esta família que o Senhor nos deu. Irmãos queridos, que nos acompanham, que nos ajudam, que nos amam, que nos corrigem, que nos encorajam, que nos consolam, que choram quando nós choramos, que se alegram quando nós nos alegramos. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nós não éramos dignos disso, mas o Senhor nos amou e nos fez parte do Teu povo. Nós te agradecemos de forma especial por esta igreja aqui. Obrigado, Senhor, por esses 41 anos que o Senhor nos deu aqui neste lugar e por tantas pessoas que passaram por aqui, experimentaram e evidenciaram essa unidade. E nós oramos por nós hoje, que nós tenhamos compromisso de buscarmos a unidade, Senhor, de preservarmos essa unidade, de perdoar, de amar, de suportar, de sermos benignos uns com os outros. Sabemos, ó Pai, que temos pecado, sabemos que somos pessoas difíceis, mas que o Santo Espírito age em